Muito bem, gente, vamos falar sobre canino. Canino. Quem aí tem dúvidas sobre tração de canino? Então, como é que eu faço, o que eu procuro fazer nesses casos, mas principalmente como que eu busco tratamento nestes tipos de problemas. A grande verdade é que tem na essência do movimento, do problema, existe algumas coisas a ser consideradas, né? Canino, bom, caninos ectópicos, caninos no palato, caninos no arco inferior, na região de síntese e na região de pré-molares. Então, vamos começar pelo seguinte ponto. Primeiro, o canino por vestibular superior ectópico, portanto, os caninos por vestibular ectópico, portanto, 100% das vezes a questão é falta de espaço. Portanto, os caninos ectópicos entram na falta de espaço. E tendo falta de espaço, o que nós precisamos entender de fato é como tratar esse canino. Então, primeira questão, canino na vestibular ectópico, falta de espaço. Canino no palato, algum desvio de erupção no caminho, já que o canino é o dente mais alto, mais distante do plano oclusal, é o dente mais alto e, portanto, é uma tendência natural que ele vá para o palato. Então, já tenho aqui uma ordem. Bom, canino na vestibular, apinhamento. Canino no palato, né? Então ele tem uma obstrução, alguma coisa levou ele para lá. Bom, se vocês entenderem que saber o problema é a solução, então fica fácil resolver, né? Caninos que estão geralmente na vestibular, né? Estão realmente com falta de espaço, então ali nós temos que criar espaço. Mas observa que o canino por vestibular, o canino ectópico ou o canino ainda incluso, tocando a raiz lateral, como a gente usa muito no D-Gainer, são caninos que estão procurando o espaço dele. São caninos que estão pedindo socorro. Por quê? Porque o espaço do canino é guardado pelo próprio canino decíduo. Só que acontece durante a erupção, acontece ter várias situações que você acaba tendo atresias, mesializações dos dentes posteriores, a própria rotação dos dentes anteriores para o lugar do canino. Então, gente, se a gente olhar e fazer só um cálculo simples, tá? Que é o cálculo que nós fazemos na dentição mista sobre Lewis Space, sobre espaço presente e espaço requerido, a gente vai ver que o espaço para um canino erupcional normalmente é muito pequeno. Só que com o desenvolver da arcada, é natural que você vai ganhando espaço. Então vamos lá. A dentição mista, ela não é estanque. E o canino é um próprio estimulador de crescimento, tanto de osso alveolar como de base. Então, isso está na matriz de Moss e vocês podem olhar no livro de Moss. Então, o que nós temos que entender? Quando você olha um canino aos 7, 8 anos com falta de espaço, é natural que esse canino, tá? É natural que esse canino, com o passar dos anos próximos, 2, 3 anos, ele comece a ganhar pequenos espaços, tá? Só isso é suficiente? Não. Muitas vezes ele está ali por um problema de atrogenia, muitas vezes ele está ali porque teve perda precoce de algum dente que fechou o espaço, teve uma questão respiratória que levou uma atresia do arco, teve uma questão de ordem entre a risólise e a risogênese, que o canino permanente não sofreu a risólise no momento certo e o canino foi para outro lado. Bom, a primeira coisa que a gente tem que imaginar quando se fala em canino é que o problema que eles apresentam normalmente são, de uma maneira ou de outra, eles são repetitivos. Falta de espaço na vestibular, realmente desvio de erupção na palatina. Se você tem então um canino que está mais por vestibular ou mais palatina, qual que é a ordem? Gente, pensa comigo. Se está no vestibular, falta de espaço, eu vou criar espaço. Como é que se cria espaço em ortodontia? Fala para mim. Como é que se cria espaço em ortodontia? Bom, você consegue criar espaço na ortodontia fazendo expansão. Não importa a ferramenta, pode ser autoligado, Helix, RAS, não importa. Aqui eu não vou falar sobre esses pormenores. Você pode também ganhar espaço por extração de pré-molares. Não importa aqui a questão do quanto de espaço falta, mas a questão é que muitas vezes alguns gostam de extrair pré-molares para a erupção do canino. Pode ser também stripping, desgastes generalizados, pode ser
normalmente por questões de pró-inclinação, né? E a pró-inclinação aqui está no incisivo, ou pode estar na expansão. Então observa que nós temos basicamente, ó, de novo, expansão, pró-inclinação dos dentes anteriores, nós temos extração dentária, nós temos stripping. Portanto, esses 4 pontos, até o próprio Ricketts fala sobre os pontos de ganhar espaço, levariam a nós entendermos que se o canino está para o vestibular e a causa 100% das vezes é porque ele tem problema de espaço, eu vou buscar um desses argumentos. E aí você olha para o face do cliente, você olha para o lábio do cliente, é um lábio fino. E é óbvio que você não pode fazer extração. Então você vai descartando, você vai eliminando esses problemas. Então, você olha para um dente do incisivo central superior, ele está paralelo. Então é óbvio que você não pode pró-inclinar. Aí você olha para a região de premolares, você vê na região posterior os premolares mais atrésicos e muitas vezes em classe 2, ou seja, expandir mais, distalizar, ganha espaço para o canino. Gente, eu nunca fiz de maneira permanente, porque a gente pode falar em extração seriada, tirando os descidos, depois tira o primeiro pré-molar, por exemplo, para descongestionar, né? Tem uma congestão de dentes lá em cima e você precisa criar espaço. Eu nunca fiz isso. Por que eu nunca fiz isso? Porque eu gosto muito de Pedro Planas, ele fala que o crescimento transverso da face é dado pelo canino, tá? E o crescimento da região nasal, respiratória, a estrutura toda é dada pelo formato do arco. Então eu nunca fiz extração seriada, nunca fiz. E digo mais, não farei. Não tem situação, ou pode ter alguma que eu não conheça, né, e que não seja discrepância de modelo, tá? Não me vem fazer discrepância de modelo para falar que tem que fazer extração seriada. Isso não existe, não cabe. Isso não cabe. Eu já mostrei por A mais B no meu livro, nas aulas, nos cursos, nas lives, nos congressos, que se você pegar um ponto de contato, tirar 1 milímetro de cada ponto de contato, são 13 pontos de contato que nós temos em cada arco. Você tem 13 milímetros no arco, isso cabe 2 pré-molares, isso cabe 2 caninos. Isso não justifica. Então, observa que eu buscando a ordem dos fatores, eu buscando onde é que está o problema daquele canino, eu não vou fazer absolutamente mais nada, senão tratar o problema, e nesse caso, por vestibular, é a falta de espaço. E eu uso uma das técnicas, exceto a exodontia na maioria das vezes, porque muitas vezes o paciente tem lábio fino, e eu não quero fazer isso, tá bom? No arco inferior já é mais complexo, porque normalmente o canino, ele, quando não em transposição, ele corre para a linha média. Então ele fica na região de preso, ele vem para a linha média, né? E aí fica um pouco mais complexo fazer esse tratamento. Não impossível, fica complexo. Por quê? Porque nós tratamos casos assim, fazendo sempre um movimento de pêndulo do canino para depois subir ele. É necessário fazer esse pêndulo. O canino está mesoangulado, então você tem que verticalizá-lo, distoangulá-lo, para depois subir ele para o plano oclusal. Então, o que eu estou buscando explicar para vocês é que, de fato, os caninos ectópicos têm origem, tá? Origem. E ele tendo origem, eu tenho que buscar o tratamento.